A Odisseia, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 7. Desse modo, naquele lugar rezou o sofredor e divino Ulisses. Enquanto isso, a força das mulas trouxera a princesa à cidade. Quando chegou ao glorioso palácio do seu pai, fez parar as mulas no pátio e em seu redor vieram ter os irmãos de aspecto divino, que do carro desatrelaram as mulas e depois levaram as roupas para dentro. Quando a própria Náusica foi para o tálamo, aí acendeu o fogo a velha de Apire, aia do tálamo Erimedusa. Outrora fora trazida de Aprire por naus recurvas, recolheram-na como presente para o sino, porque todos os feácios ele regia e o povo ouvia como a um deus. Fora ela que amamentara no palácio Nausicaa de alvos braços, foi ela que atendeu ao fogo e lhe preparou o jantar. Então Ulisses pôs-se a caminho da cidade. Sobre ele, Atena derramara um denso nevoeiro para assim o ajudar. Não fosse algum dos magnânimos feácios encontrá-lo no caminho e interrogá-lo, desafiando-o a dizer quem era. Mas quando estava prestes a entrar na cidade aprazível, apareceu-lhe no caminho Atena, a deusa de olhos esverdeados. Sob a forma de uma virgem que segurava um cântaro, postou-se junto dele. Dirigiu-lhe essa pergunta o divino Ulisses. Filha, poderias indicar-me o caminho para o palácio de Alcino, que dos homens dessa terra é o rei? É que chego aqui como um estrangeiro que muito sofreu, vindo de terra longínqua. Aqui não conheço nenhum dos homens que essa cidade e essa terra detém. A ele respondeu Atena, deusa de olhos esverdeados. Nesse caso te indicarei, ó pai estrangeiro, como pedes, a casa, visto que Alcino é vizinho do meu pai irrepreensível. Mas caminhe em silêncio, eu mostrar-te-ei o caminho. Não olhe para nenhum homem, nem coloques perguntas. Essa população não é muito amiga dos estrangeiros, nem é seu costume dar as boas-vindas a quem chega de longe. É um povo que confia apenas nas suas rápidas naus velozes, nas quais atravessa o abismo do mar, por graça do sacudidor da terra, pois suas naus são rápidas como uma flecha ou um pensamento. Assim falando, indicou o caminho Palas Atena rapidamente e ele seguiu no encalço da deusa. Não o reconheceram os feácios, célebres pelas suas naus, enquanto caminhava através da cidade. Não o permitiu Atena de belas tranças, terrível deusa bem-intencionada. Sobre ele derramaram um nevoeiro sobrenatural. Maravilhou-se Ulisses com os portos e as naus recurvas, com as ágoras dos próprios heróis e com as grandes e altas muralhas providas de paliçadas. Maravilha de se ver. Mas quando chegaram ao palácio resplandecente do rei, tais palavras disse Atena, a deusa de olhos esverdeados. Aqui, ó pai estrangeiro, está a casa que me mandaste aprontar-te. Encontrarás reis criados por Zeus lá dentro a banquetear-se. Entra e que nada receie o teu coração, pois um homem corajoso sai-se melhor em todas as coisas, mesmo quando uma terra chega como estrangeiro. A primeira pessoa que encontrares na sala será a rainha. Seu nome é Areta e provém da mesma linhagem daqueles que geraram o rei Alcino. Poseidon, o sacudidor da terra, gerou primeiro Nausito, que nasceu de Peribeia, de excepcional beleza entre as mulheres.
filha mais nova do magnânimo Eurimedonte, que outrora foi rei dos orgulhosos gigantes. Mas ele trouxe a desgraça ao seu povo, também ele morreu. A Peribéia se uniu a Poseidon e gerou um filho, o magnânimo Náusito, que foi rei dos Feácios, e Náusito gerou Réxnor e Alcino. Mas a Réxor, ainda sem filho varão, matou Apolo do arco de prata no palácio. Casara-se recentemente e deixou uma filha, Areta. Foi ela que Alcino escolheu como esposa e honrou-a como poucas mulheres na terra são honradas. Todas as que em suas casas estão sob a alçada dos maridos. Ela é e sempre foi honrada, além do que estava destinado pelos queridos filhos, pelo próprio Alcino e pelo povo. Eles contemplam a rainha como se fosse uma deusa e como tal a cumprimentam quando atravessa a cidade, pois a ela não falta de modo algum entendimento. Dirime contendas, mesmo entre os homens desavindos. Se ela te estimar com gentileza no seu coração, há esperança de que revejas a família e regresses à tua casa bem construída e à tua terra pátria. Assim dizendo, partiu Atena, a deusa de olhos esverdeados, pelo mar nunca cultivado, deixou a amável Esquéria e chegou a Maratona e a Atenas de ruas largas. Entretanto, na casa robusta de Erecteu, mas Ulisses aproximou-se do palácio glorioso de Alcino. Aí, de pé, muito se lhe revolveu o coração, antes de transpor o limiar de bronze, pois reluzia o brilho do sol e reluzia o brilho da lua. No alto palácio do magnânimo Alcino, de bronze eram as paredes que se estendiam daqui para ali, até o lugar mais afastado da soleira, e a cornija era de luz azul. De ouro eram as portas que fechavam na casa robusta, e na bronze soleira viam-se colunas de prata. Prateada era a ombreira de ouro e era a maçaneta da porta. De cada lado estavam cães feitos de ouro e de prata que fabricara Hefesto com excepcional perícia, para guardarem o palácio do magnânimo Alcino. Eram imortais e todos os dias eram isentos de velhice. Lá dentro, aqui e acolá, estavam tronos encostados contra a parede, desde a soleira até o aposento mais bem escondido, e sobre eles estavam mantas delicadas, bem tecidas, trabalhos de mulher. Aí o príncipe dos Feácios tinham por hábito sentar-se, a beber e a comer, pois tinham de tudo em abundância. Mancebos dourados estavam de pé junto aos bem construídos altares, segurando nas mãos tochas ardentes, assim iluminando as noites para os convivas sentados no banquete. E 50 servas têm Alcino dentro do palácio, delas há umas que moem o fruto dos cereais nos moinhos, outras que fabricam tecidos aos teares e sentam-se a fiar lã, girando as rocas que se agitam como folhas de um alto chopo. E dos fios de linho escorre o líquido azeite, tal como os feácios são os mais sabedores de todos os homens, sobre como navegar uma nau veloz sobre o mar, assim como as mulheres têm a perícia dos teares, pois a elas, em especial, deu Atena o conhecimento de gloriosos trabalhos e boa sensatez. Fora do pátio, começando junto às portas, estendia-se o enorme pomar, com uma sebe de cada um dos lados. Nele crescem altas árvores muito frondosas, pereiras, romanzeiras e macieiras de frutos brilhantes, figueiras que davam figos doces e viçosas oliveiras. Dessas árvores não murcha o fruto, nem deixa crescer no inverno, nem no verão, mas dura todo o ano.
Continuamente o zéfiro faz crescer uns, amadurecendo outros. A pera amadurece sobre outra pera, a maçã sobre outra maçã. Cachos de uva sobre outro cacho, figo sobre figo. Aí está também enraizada a vinha com muitas videiras. Parte dela é em local plano, de temperatura amena, seco pelo sol. Na outra, homens apanham uvas, outras uvas são pisadas. À frente estão uvas verdes que deixam cair a sua flor, outras se tornam escuras. Junto à última fila de vinha, crescem canteiros de flores, de toda espécie em maravilhosa abundância. Há 2 nascentes de água, uma espalha-se por todo o jardim, do outro lado, a outra flui sob o limiar do pátio, em direção ao alto palácio. Dela tirava o povo a sua água. Tais eram belos os dons dos deuses em casa de Alcino. Ali de pé se maravilhou o divino e sofredor Ulisses, mas depois de contudo ter se admirado no coração, transpôs rapidamente a soleira e entrou no palácio. Encontrou os príncipes e conselheiros dos feácios a verter libações das taças em honra do matador de Argos que vê ao longe. Para ele vertiam libações em último lugar, quando lhes parecia ser já a altura de dormir. Atravessou a grande sala o sofredor e divino Ulisses, envolto na névoa que sobre ele derramara Atena, para chegar junto de Areta e do rei Alcino. Em torno dos joelhos da rainha lançou Ulisses os braços. Nesse preciso momento se evaporou a névoa sobrenatural. Todos ficaram em silêncio ao verem um homem estranho e maravilhavam-se ao olhá-lo. Ulisses fez então a sua prece. Areta, filha de Rexenor, semelhante aos deuses, chego de junto de ti, do teu esposo, como suplicante. Tendo muito sofrido e junto também desses convivas, a quem queiram os deuses conceder a ventura enquanto viverem, e que cada um deixe para os seus filhos uma grande fortuna em sua casa. Mas a mim dai-me transporte para que chegue de peressa à pátria, pois já há muito que sofro desgraças longe da minha família. Assim falou e foi sentar-se na lareira, no meio das cinzas, junto ao fogo. E todos permaneceram em silêncio. Finalmente falou entre eles o velho herói Equineu, um dos anciãos do povo dos feácios. Era hábil nas palavras, pois muitas e antigas eram as coisas que ele sabia. Com boa intenção, assim se dirigiu aos outros. Alcino, não é esta a melhor maneira, nem sequer fica bem a ti, de receber um estrangeiro, assim no chão, no meio das cinzas. Os outros estão aqui à espera de ouvir a tua palavra. Levanta dali o estrangeiro e senta-o num trono decorado com prata e ordena aos escudeiros que misturem o vinho para que Zeus, que lança o trovão, ofereçamos libações. Pois é ele que segue no encalço dos venerandos suplicantes e que a governanta lhe deu uma ceia do que houver lá dentro. Quando ouviu a força sagrada de Alcino, pegou na mão do fogoso e astucioso Ulisses, levantou-o da lareira e sentou-o num trono luzente, do qual se levantara seu filho, o bondoso Laodamas. Era ele, muito amado, que se sentava junto ao pai. Uma serva trouxe um jarro com água para as mãos, um belo jarro de ouro, e água verteu numa bacia de prata e junto dele colocou uma mesa polida. A venerável governanta veio trazer-lhe o pão, assim como iguarias abundantes de tudo quanto havia. Então bebeu e comeu o sofredor e divino Ulisses, depois falou ao escudeiro a força sagrada de Alcino.
Pontono mistura o vinho na taça e serve-o a todos aqui na sala, para que vertamos libações a Zeus que lança o trovão e que segue no encalço dos venerandos suplicantes. Assim falou, e Pontono misturou o vinho doce com mel e serviu-o a todos em taças, tendo vertido primeiro uma libação. Depois de terem invocado os deuses e bebido quanto desejava seu coração, a ele se dirigiu ao sino, assim dizendo: Ouvi, ó príncipes e conselheiros dos feácios, que o coração no peito me move a vos dizer: agora que vos banqueteastes, voltai a vossas casas para repousar. Ao surgir da aurora, convocaremos maior número de anciãos para recebermos o estrangeiro aqui no palácio e sacrificarmos aos deuses belas vítimas. Depois pensaremos no seu transporte para que o estrangeiro sem sofrimento e sem dor chegue acompanhado por nós à sua terra-pátria rapidamente, regozijando-se apesar de aqui ter chegado de tão longe. Ele não deverá padecer, entretanto, qualquer sofrimento até que regresse à sua terra. Mas depois disso terá de aguentar tudo que o destino e as terríveis fiadoras lhe fiaram à nascença, quando deu à luz sua mãe. Porém, se ele for um dos imortais, descido do céu, outra coisa doravante estão os deuses a planejar. É que antes sempre nos revelam de forma clara quando ofereceríamos as gloriosas hecatombes, e eles, conosco sentados, conosco participavam do banquete. E se algum de nós, caminhando só pela estrada, encontrar um dos deuses, eles não se ocultam, visto que são parentes nossos, como são os ciclopes e os selvagens gigantes. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: Alcino, pensa noutra coisa, pois não tenho semelhança com os imortais que o vasto céu detém, quer pelo corpo, quer pela natureza, mas sim com os mortais. Quem conhecerdes entre os homens com maior fardo de desgraças, a esse me assemelho nos meus sofrimentos. E longamente eu vos poderia contar todos os males, todos que por vontade divina eu tive de aguentar. No entanto, deixai-me jantar, apesar da minha tristeza, pois nada existe de mais detestável do que o estômago, que a força obriga o homem a pensar em comida. Mesmo quando oprimido com tristeza no espírito, como agora me sinto oprimido, mas de modo incessante me recordo o estômago, a comida e a bebida, fazendo-me esquecer tudo que sofri, exigindo que o encha. Quanto a vós, apressai-vos ao surgir da hora para levardes esse desgraçado para a sua terra-pátria, depois de tantos males, e que a vida me abandone quando eu tiver visto os meus haverdes, os meus servos e o alto palácio. Assim falou e todos louvaram as suas palavras, insistindo no transporte do estrangeiro, uma vez que falara na medida certa. Depois de terem vertido libações e bebido tanto quanto lhes pediu o coração, cada um foi descansar para sua casa. Na sala de banquetes ficou o divino Ulisses. Junto dele ficaram sentados Areta e Alcino, semelhante aos deuses. As servas levantaram tudo o que tinha servido ao jantar. Entre eles, quem falou primeiro foi Areta, de alvos braços. Reconhecera a capa e a túnica assim que olhar as belas roupas de Ulisses, pois com suas servas ela própria tecera. Então, falando, dirigiu-lhe palavras aladas: Estrangeiro, deixa-me colocar-te primeiro essa pergunta. Quem és tu e quem te ofereceu as roupas que vestes? Não disseste que foi vagueando pelo mar que aqui chegaste?
Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: seria difícil, ó rainha, narrar os males de modo contínuo, visto que os deuses celestes me castigaram. Mas responderei aquilo que interrogas e perguntas. Ogígia é uma ilha lá longe no meio do mar. Aí vive a filha de Atlas, a ardilosa Calipso, de belas tranças, terrível deusa. Nenhum dos deuses com ela se relaciona, nenhum dos homens mortais, mas o destino me levou até a lareira da deusa sozinho, pois com seu relâmpago incandescente Zeus me atingira a nau veloz e a estilhaçara no meio do mar cor de vinho. Foi então que pereceram todos os valentes companheiros, mas eu fiquei agarrado à quilha da nau recurva e fui levado durante 9 dias. Quando sobreveio a 10ª noite negra, fizeram os deuses que eu chegasse à ilha de Ogígia, onde vive Calipso de belas tranças, terrível deusa. Ela acolheu-me com gentileza, me estimou e alimentou. Prometeu-me a imortalidade para que eu vivesse sempre isento de velhice. Mas nunca convenceu o meu coração dentro do meu peito. Aí fiquei durante 7 anos e sempre umedecia com lágrimas as vestes imortais que me dera Calipso. Mas quando, volvido ao seu curso, chegou o 8º ano, foi então que ela me ordenou e incitou a partir, ou por ordem de Zeus, ou porque assim ela pensara. Mandou-me embora numa jangada bem atada e deu-me muitas coisas: pão, vinho doce e vestes imortais. Fez soprar um vento favorável, suave, sem perigo. Durante 17 dias naveguei sobre o mar. No 18º dia apareceram as montanhas sombrias da vossa terra. Alegrou-se à sua vista o coração desse homem malfadado, pois na verdade eu estava prestes a sofrer algo de terrível contra mim mandara Poseidon, sacudidor da terra. Agitou os ventos, assim atando meu percurso, encrespou o mar de modo indizível, a ponto de as ondas não deixarem que eu fosse levado, gemendo sem cessar pela jangada, que seria despedaçada pela tempestade. Mas eu atravessei a nado o grande abismo do mar, até que atingisse a vossa terra, levado pelo vento e pelo mar. Mas ao tentar sair da água, as ondas atiravam-me contra a costa, contra os grandes rochedos, lugar que nada tinha de aprazível. Recuei e pus-me de novo a nadar, até que cheguei a um rio, que me pareceu o melhor lugar, livre de rochas, abrigado do vento. Reunindo todas as minhas forças, saí da água, e logo sobreveio a noite mortal, afastando-me do rio pelo céu, alimentado. Deitei-me num canavial, pondo folhas por cima do corpo, e sobre mim derramou o Deus o sono sem limites. Aí dormi no meio das folhas, de coração pesado, durante toda a noite, durante a manhã e até o meio-dia. O sol ia a caminho do ocaso, quando o sono doce me deixou. Então vi as servas da tua filha brincar na praia, e no meio delas vi a própria, semelhante a uma deusa. Dirigi-lhe súplicas e ela não se revelou falha de compreensão. Não se esperaria tal coisa de alguém tão novo, pois os jovens são sempre responsáveis. Mas ela deu-me pão suficiente e vinho frisante. Lavou-me no rio e deu-me essas vestes que vedes. Em tudo isso, a despeito da tristeza, vos disse a verdade. Tomando então a palavra, ele deu resposta ao sino. Estrangeiro, houve uma coisa em que não pensou bem a minha filha. Portanto, aqui te trouxe, não com as servas para essa casa, quando foi a ela que primeiro dirigiste súplicas. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses:
Não censures, ó herói, a tua filha irrepreensível. De fato, ela me disse para seguir com as servas, fui eu que não quis, por receio e por vergonha. Não fosse teu coração encolerizar-se à vista de tal coisa, pois nós, as raças de homens na terra, somos rápidos na ira. Tomando então a palavra, a ele deu resposta ao sino. Estrangeiro, o coração que tenho no peito não se zangue em vão. Nada há de melhor em tudo que é justa medida. Quem me dera, ó Zeus Pai, ó Atena, ó Apolo, que fossem assim como tu e com entendimento como o meu, aquele que aqui, ficando, desposasse a minha filha, a quem eu chamasse de meu genro. Dar-te-ia casa e muitos tesouros, se de bom grado ficasses, mas contra a tua vontade nenhum dos feácios te reterá, que tal coisa nunca agrade a Zeus Pai. Indicarei para que saibas quando faremos o teu transporte amanhã. Nessa altura te deitarás, dominado pelo sono, e eles te levarão pelos seus remos no mar calmo, para que chegues à tua pátria e à tua casa, aonde quererás ir, mesmo que seja mais longe que a Eubéia, a terra que dizem ser a mais longínqua, aqueles dentre o nosso povo que a viram. Quando transportaram o loiro Ramadanto para visitar Títio, o filho da terra. Até lá eles foram e sem esforço fizeram a viagem. Até no mesmo dia em que partiram, voltaram a casa. Também tu ficarás a saber como são superiores as minhas naus, como os nossos jovens são melhores a percutir o mar com remos. Assim falou e alegrou-se o sofredor e divino Ulisses. Proferiu uma prece e falou aos Deus, chamando-o pelo nome. Zeus, Pai, que se cumpram todas as coisas que Alcino acaba de dizer, e que na terra que dá cereais seja a sua fome inexaurível, e que eu possa regressar à minha pátria. Foi isso que eles disseram, falando um ao outro. E Areta, de alvos braços, ordenou às servas que armassem uma cama debaixo do pórtico e que sobre ela pusessem cobertores purpúreos e estendessem mantas, e que lá colocassem capas de lã em que se envolve. As servas saíram da casa com tochas acesas nas mãos, depois de terem se esforçado para fazer a cama. Vieram para junto de Ulisses e assim lhe disseram: vai agora descansar, ó estrangeiro, a cama está feita. Assim disseram, e a Ulisses pareceu bem ir repousar. E naquele lugar dormiu o sofredor e divino Ulisses, numa cama encordoada sob o pórtico retumbante. Alcino dormiu no aposento interior do alto palácio, e ao seu lado a augusta esposa que lhe preparou a cama. Final do 7º canto, volto assim que possível com o 8º canto.